leitura vai até o versículo de número 11. Primeira Pedro, capítulo 4. Assim nos diz a palavra de Deus: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo ainda em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àqueles que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para mesmo julgado na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Pai celestial, oramos a Ti em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Salvador, entregando a Ti os nossos corações essa manhã, pedindo que esse mesmo Teu Espírito tenha esses corações cativos a Ti mesmo, para nos trazer a Tua verdadeira voz, a Tua palavra, não só aos ouvidos, mas ao coração, a fim de vivermos em novidade de vida, a fim de vivermos uma vida agradável aos Teus olhos. Tem misericórdia de nós nesse tempo em que vivemos e nos ajude a nos parecer mais contigo e nos distanciar cada vez mais desse mundo que se opõe a Ti e a Tua vontade. Oramos porque cremos em Jesus Cristo. Amém. Tomem assento, amados. Estamos retornando ao tempo comum, o nosso calendário litúrgico, apesar de hoje ser o domingo após o Pentecostes. A partir do domingo que vem já voltamos à cor do tempo comum, a cor verde. Porém, nós já estamos retomando aonde paramos o ano passado para começar com as pregações do Advento, lá em novembro. Durante todo o ano, as nossas pregações estão fundamentadas e baseadas como uma exposição do texto do apóstolo Pedro. Esse primeiro texto,
do apóstolo Pedro. E nós desenvolvemos uma fraseologia que bem está na lembrança de vocês, espero eu, da mesma maneira que isso se casa perfeitamente com o nosso propósito de aprofundamento espiritual nesse ano de 25, que é justamente a fraseologia como viver em uma sociedade hostil à nossa fé. Essa é a pergunta mandante em toda a nossa exposição inteira. Como viver em uma sociedade hostil à nossa fé? Começamos a dar essa resposta então ainda no ano passado, considerando a marcação do texto que começa no capítulo 3, versículo 13 e vai até o capítulo 4, até o capítulo 4, versículo de número 11, e nós estamos nessa quebra entre o versículo 22, por causa do nosso tempo litúrgico, começamos as pregações do Advento, fizemos essa quebra entre o versículo 22 do capítulo 3 e o versículo 1 do capítulo 4. Para responder à pergunta nesse trecho, como viver em uma sociedade hostil à nossa fé, a resposta desse trecho é: escolhendo sofrer por amor a Cristo. Escolhendo sofrer no modelo de Cristo por amor a Cristo. É essa a resposta que nós damos a uma sociedade, a um mundo hostil à nossa fé. Da mesma forma que Jesus Cristo sofreu, da mesma forma que Ele escolheu sofrer para revelar Deus nesse mundo caído e para salvar aqueles que Deus decidiu amar, assim também, uma vez decididos por Cristo, no modelo de Cristo, nós decidimos então sofrer todas as agressões dessa sociedade hostil à nossa fé, no modelo de Cristo e em fidelidade a Cristo. Dessa forma, trabalhamos essa resposta olhando o modelo de Cristo, aqui até o versículo 22, para retomar agora a partir do versículo 21, o que se coaduna perfeitamente com o nosso propósito de aprofundamento espiritual nesse ano de 25, quando eu tenho lhes encorajado a pensar todos os relacionamentos de vocês nesse mundo a partir de um relacionamento muito intenso, sólido, firme com Deus, para então, a partir desse relacionamento com Deus, desenvolvermos os nossos relacionamentos com pessoas e com coisas. Dessa maneira, esse é o nosso nível relacional com o mundo que está ao nosso redor, cuja maioria dessa sociedade se mostra hostil à nossa fé. Uma sociedade que parte dela está dentro da nossa casa. Não somos todos nós que temos a alegria de termos uma família 100% cristã, todos os membros da família. Às vezes essa oposição dessa sociedade hostil à nossa fé está debaixo do mesmo teto em que habitamos. E é um desafio. E como nós vamos dar resposta a isso? No modelo de Cristo, escolhendo sofrer por amor a Cristo. No modelo de Cristo e por amor a Cristo, escolhendo sofrer. É assim que nós respondemos a uma sociedade hostil à nossa fé. Já é, acho que, a terceira resposta que nós temos proposto ao longo da exposição do texto de Pedro, que com as quebras já conta 2 anos. Estamos entrando no 3º ano da nossa meditação aqui a partir do texto de Pedro.
Essas quebras se dão quando nós respeitamos o calendário litúrgico. Então, no Natal, nós começamos, desde o mês de novembro, as pregações sobre o Advento, sobre o nascimento de Jesus. Depois temos um período de pregações de sermões avulsos, o que é muito comum eu convidar outras pessoas para pregar. E depois, então, entramos na Quaresma e pregamos os sermões de preparação para a Páscoa, tendo passado as pregações pascais. Então nós nos preparamos para o dia de Pentecoste, começamos então as pregações sobre o Espírito Santo, apontando para o dia de Pentecoste. Então, após Pentecoste, voltando ao tempo comum, o que se dará a partir do domingo que vem, na cor litúrgica, nós retomamos a exposição que vínhamos fazendo no ano anterior. E é exatamente desse ponto que eu estou retomando hoje. E eu espero, com muito otimismo, que essa igreja tenha o hábito, como é salutar na maioria das igrejas reformadas, lidar com a pregação expositiva e saber da sequência dela sempre. Eu tenho um sonho em Deus, e eu oro por isso, de ver a igreja que eu pastoreio chegar em casa, depois dos sermões dominicais, para gastar uma semana de discussão e pensamento com a sua família sobre o que fora pregado, lendo, estudando e se preparando para o que vem a seguir, porquanto nós estamos trabalhando a exposição desse primeiro texto de Pedro completo. Então nós temos uma sequência. No modelo, quem sabe, guardadas as devidas proporções, obviamente, como o que aconteceu em Genebra, quando se deu o exílio de João Calvino por aproximadamente 2 anos, no que ele foi expulso de Genebra e passou 2 anos, cerca de 2 anos em exílio. Quando ele retornou à sua congregação, a sua igreja estava com a Bíblia aberta, depois de 2 anos, exatamente no ponto que ele tinha parado na sua exposição, no último sermão há 2 anos. Esse é um sonho e esta é a minha oração, para que quando eu chegue aqui nesse culto no domingo, já tenha a minha igreja com a Bíblia aberta, exatamente onde eu parei no domingo passado. Mesmo que esse domingo passado seja há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, há cerca de 5 meses atrás, como é o caso agora. Dito isso, retomamos a nossa sequência, quando Pedro usa o ora, ligando o versículo 1 ao que vinha desde o versículo 13 do capítulo 3 até o versículo 22. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, o sofrimento de Jesus foi na sua vida, no seu corpo. Tendo ele sofrido isso, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Como eu vou responder a uma sociedade hostil à minha fé? Escolhendo sofrer. Escolhendo sofrer. Nunca, jamais me associando a essa sociedade em comunhão. Uma sociedade que se opõe a Deus em toda a sua maneira de viver. Recapitulando, a comunidade de Pedro é uma comunidade em perseguição. Ele escreve à igreja que está dispersa na Ásia Menor. E ao longo de todo o texto nós temos dito isso. Não era a perseguição estatal romana, não que não tivesse resquícios dessa perseguição, mas nós estamos falando de uma perseguição social, uma sociedade pagã, um povo com costumes idólatras e um povo mergulhado no pecado, como você vai ver na sequência do texto.
aqui do capítulo 4, dizendo: porque já chega a vocês o tempo decorrido, que vocês viviam segundo o costume dos gentios, segundo a prática dos gentios, segundo a vontade dos gentios, que andam em dissoluções, corrupções, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. E isso vai até o versículo 6. Essa é a vida social que se vive lá. Vocês viveram um tempo assim, mas agora o modelo de vocês é outro. É o modelo de Cristo Jesus. Isso já passou para vocês. Então, diz o apóstolo Pedro, vocês estão nesta sociedade, e o que tem lá fora é isso: um povo que pratica todo tipo de devassidão, um povo que pratica todo tipo de idolatria, inclusive o culto ao imperador, inclusive a adoração ao imperador, inclusive a adoração aos deuses pagãos dessa sociedade greco-romana. É essa sociedade que vocês estão envoltos. Mas, tendo Cristo sofrido na carne, sendo Cristo modelo de vocês, versículo 18 do capítulo 3, olha comigo, versículo 18 do capítulo 3, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Uma vez que Cristo fez isso, uma vez que Cristo experimentou na sua vida, no seu próprio corpo, na sua própria carne, todo o sofrimento advindo de uma sociedade hostil à sua pregação, hostil à sua prática de fé, hostil à sua revelação, hostil à sua pessoa, hostil à sua santidade. Vocês estão nessa mesma sociedade, diz Pedro, na sua comunidade. Então vocês precisam fazer uma coisa: armai-vos também. Armai-vos também. O termo grego por trás da palavra armai-vos aqui é um termo usado no aspecto militar de guerra. Pedro, obviamente, não está falando de armas carnais, como bem disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6. Não são armas carnais, porque ele já está dizendo a prerrogativa máxima desse se armar: armai-vos também vós do mesmo pensamento. Que mesmo pensamento? O mesmo pensamento de Cristo Jesus, que veio em santidade a esse mundo para habitar e se relacionar com uma sociedade hostil a ele, que o castigou gravemente e o matou. Vocês precisam se armar com esse mesmo pensamento. O apóstolo Paulo também fala do pensamento de Cristo Jesus em Filipenses capítulo 2, dizendo à sua comunidade também: ora, tenham vocês o mesmo pensamento que esteve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus não usurpou por ser igual a Deus, mas se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui não é nada diferente disso. Armai-vos com o mesmo pensamento, armai-vos com o mesmo pensamento do Cristo que sofreu na carne por causa do pecado. Não o pecado dele, mas tem a ver com a sua missão de salvar vocês do pecado de vocês, e tem a ver com a retaliação dos pecadores que o odeia, que o crucificaram. Então, armai-vos com esse mesmo pensamento. Toda vez que Jesus foi indagado, desde quando ele tinha 12 ou 13 anos de idade, a resposta de Jesus era: convém-me cuidar dos negócios do meu Pai, importa-me fazer a vontade do meu Pai.
Eu tenho e preciso e vou obedecer ao meu Pai. Era esse o pensamento de Jesus o tempo todo. E agora o apóstolo Pedro olha para a sua comunidade e diz: armai-vos com esse mesmo pensamento. Se armem numa perspectiva de guerra com esse mesmo pensamento. Qual é a guerra de vocês? É simplesmente escolher sofrer no modelo de Jesus toda a hostilidade que essa sociedade tem para oferecer a vocês. É essa a armadura de vocês. É essa a arma de vocês. Como eu disse, o Paulo falou um pouco desse se armar para a guerra espiritual neste mundo. Ele dizendo: olha, vocês precisam do capacete da salvação. Vocês precisam da couraça da fé. Vocês precisam calçar os pés de vocês no Evangelho da paz, na sandália do Evangelho da paz. E vocês precisam da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uma figura de armadura e de se preparar para a guerra. Isso começa, obviamente, trazendo os nossos pensamentos cativos em Cristo, tendo o mesmo pensamento que esteve em Cristo Jesus. Armai-vos com esse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Armai-vos. Olha só, aquele que decide sofrer por amor a Cristo é a prova cabal que esse já deixou o pecado, que esse não está mais associado à devassidão, dissolução dos gentios, concupiscências, borracheiras, orgias, etc, etc, etc. Aquele que se arma com esse pensamento, esse já deixou o pecado. Ele escolhe sofrer as consequências disso, sofrer abandono da parte daqueles que odeiam Deus e não querem viver segundo a sua vontade, sofrer as agressões, as perseguições e as mentiras que se dizem a respeito deste, simplesmente porque este já abandonou o pecado e agora ele sofre todas essas consequências. O lutar contra a própria carne, nos seus impulsos pecaminosos e desejos que desonram, desrespeitam e agridem a santidade de Deus. Agora viagem para cá, aproximadamente 2000 anos atrás. Embora não sejamos a primeira comunidade de Pedro dispersos pela Ásia Menor, a nossa situação não é diferente. Nós estamos inseridos em uma sociedade que odeia Deus, uma sociedade que é hostil à nossa fé. Pedro falou de uma questão escatológica aqui, nessa perícope, nesse recorte, nesse bloco de discurso, como queira chamar, e nós falaremos disso em breve. Mas a questão é, estamos inseridos em uma sociedade, e acredito eu, vocês me viram instruir no tempo da pandemia, e uma das perguntas que me foi feita muitas vezes no tempo da pandemia é: pastor, isso já é a manifestação do fim dos tempos, isso já é a vinda do Senhor, já é a manifestação do anticristo? E a minha resposta para eles, naquele tempo e para vocês, foi: olha, eu acredito que não seja ainda as dores de parto, mas eu lhes asseguro com toda certeza, é um teste de gravidez. Não são ainda as dores de parto, mas já é um teste de gravidez. O que eu quero dizer com isso? Que nós já estamos nos tempos escatológicos.
no tempo escatológico. Nós já estamos nele. Acredito eu num período ainda embrionário. Eu acredito que esse teste mostrou gravidez, deu positivo. Nós vamos começar a ver os enjoos disso, e já estamos vendo parte deles. E, tendo dito isso, essa sociedade em que estamos inseridos agora se mostrará cada vez mais hostil à nossa fé. Ela já tem se mostrado, mas ainda no campo do silêncio e da escuridão, ainda no campo do sorrateiro, no campo do embrolho, do engano, do encantamento. Eu tenho dito a vocês, eu vejo o mundo, não é só no Brasil, mas falando especialmente da nossa nação, eu vejo alguém andando ao nosso redor, desenrolando um rolo de arame farpado, envolvendo a nossa vida, até chegar no pescoço. E está tranquilo, porque tem dado aquela espetadinha aqui e ali, mas não começaram ainda a fazer o arroxo, como se faz numa cerca de arame. E quando você acordar uma bela manhã, quanto mais você lutar contra esse arame, mais ele entrará na tua carne, te ferirá, e você não poderá escapar mais. Essa é a realidade, porque de fato essa sociedade que é hostil à nossa fé, ela tem trabalhado nas sombras, em todas as áreas em que o anticristo vai dominar, na área política, na área econômica e na área religiosa. A área política dispensa comentários. Se você quiser sentir o perfume, não a caatinga, o perfume da podridão que se encontra a política nacional, experimente destampar o esgoto da tua casa, enfiar a cara lá e lá ficar o dia todo. Aí você vai estar sentindo a parte boa do cheiro da podridão que é a política nacional. E quando eu digo política, entra os três poderes. Em maior destaque hoje, o judiciário. Essa é a realidade. Agora, esses poderes, eles estão trabalhando para uma só coisa, para colocar toda essa sociedade contra todo aquele que ousar abrir essa escritura para falar a verdade contra as mentiras que eles tornaram verdadeiras na cabeça dessa sociedade. É isso aqui. E não haverá esperança fora de Cristo Jesus, e não haverá esperança fora do nosso destino eterno. A questão é se esse cristão vai escolher sofrer no modelo de Jesus, por amor a Jesus, por causa de Jesus, ou se ele vai escolher viver em comunhão com essa sociedade apodrecida pelo pecado. Como bem escreveu o Dr. Jean-Marie Lambert no seu livro A Cruz e a Maçã, ele diz: se você pegar todas as ideologias que já se tornaram leis federais nesse país e baterem em um liquidificador, como quem vai fazer um bolo, e colocar isso numa forma e colocar no forno, quando você tirar de lá, você vai ter um cristão. Você vai ter um cristão. Todas as ideologias que já emplacaram e já tem peso de lei federal no Brasil, que essa sociedade, as leis dizem, isso aqui é crime,
violar isso aqui é crime, isso se encaixa direitinho com o pensamento bíblico de um cristão. É literalmente contra todo o pensamento bíblico de fidelidade a Deus de um cristão. E essa sociedade já aceitou essas ideologias como verdade e estão dispostos a praticar essas pseudas leis. Ponto. Você está literalmente em uma sociedade hostil à sua fé. O apóstolo Paulo já nos disse alguma coisa sobre isso aí em Efésios 6, dizendo: a luta de vocês não é contra carne e sangue. Pode matar todos esses que estão no comando do país. Outros virão com a mesma pegada ou pior ainda. Porque este é o tempo. Só nos resta decidir. Nós vamos tomar uma decisão e nos parecer com Cristo Jesus, no modelo de Cristo Jesus, por amor a Ele. Nós vamos escolher sofrer todas essas perseguições porque nós o amamos, ou nós vamos negá-lo e vamos nos associar a essa sociedade hostil a Deus, a Cristo e consequentemente a nossa fé. É essa a decisão. Isso me preocupa, porque eu vejo crentes que não conseguem lidar com uma demanda conjugal, crentes que não conseguem lidar com uma demanda financeira, crentes que não conseguem lidar com enfermidades, com doenças, crentes que não conseguem lidar com os menores desafios externos que essa vida caída oferece. Crentes que não conseguem lidar com o seu próprio coração pecaminoso e os seus desejos que desonram a Deus, um coração que o Senhor já esmagou na cruz, para no lugar de escravidão pecaminosa, dar-lhes liberdade e santidade. Como esses crentes vão enfrentar um desafio de perseguição, de cadeia, de tortura e de morte, no modelo de Jesus? Pessoas que querem ser crentes do seu próprio modelo, do seu próprio jeito, não admitem nenhum crescimento em santidade, não admitem nenhum tipo de associação à santidade, não se desvencilham do mundo, das suas amizades profanas, dos seus comportamentos irritantes e odiosos aos olhos de Deus. Como é que vão aguentar isso? Não vão. Não vão. Olha o teste de gravidez. Entrou todo mundo em pânico e se enfiaram num buraco como se fossem ratos, e era exatamente isso, um bando de ratos num laboratório mundial. E foi assim que esses crentes agiram na pandemia. Eles não acreditaram na palavra de Deus e na orientação dos seus pastores. E os próprios pastores não acreditaram na palavra de Deus e se enfiaram em buracos como ratos, com medo, com covardia. Alguns decidiram fechar as suas igrejas e estão até hoje em internet com covardia, com medo. E se prepare que aquela foi só experimental. Uma pandemia mundial de verdade está vindo aí. Aquela foi só experimental. Foi só um teste de gravidez. Está vindo outra aí. Crentes que estão tão apegados a essa vida e a essa sociedade, que disseram: está aqui as minhas veias, testem o veneno de vocês em mim,
contanto que eu possa continuar a minha vidinha medíocre, em comunhão com essa sociedade, andando em shopping, comprando, indo no cinema, na praia, no quinto dos infernos. Eu quero esse mundo, eu quero essa sociedade, eu quero andar com ela. Pode botar esse veneno letal nas minhas veias. E agora estamos recolhendo isso. E o pior ainda está por vir, porque cristãos levaram os seus filhos para serem envenenados, para ter a sua própria genética alterada por esse veneno. Bebês, crianças pequenas, crianças de 7 anos, de 10 anos. Para quê? Para não perder a sua vida social. Nunca se viu tanto AVC, nunca se viu tanto infarto, nunca se viu tanta trombose, nunca se viu garotos, atletas de 18, 20, 22 anos morrendo de morte súbita. Infarto, AVC, atletas. Nunca se viu tanto aborto espontâneo e crianças com deformidades nascendo como nos 2 últimos anos. Porque a igreja disse: eu quero estar do lado da sociedade, não quero a oposição dela contra mim, eu prefiro ignorar Cristo e o que Ele fez e de viver os ditames dessa sociedade. Agora eles vão chegar para você e dizer: você tem uma Bíblia, se você tiver, você morre agora. Não, eu tinha, mas já queimei, está tudo bem. Você vai falar o nome de Jesus? Não, nunca mais menciona esse nome. Qual é o nome que você quer que eu fale agora? O teste de gravidez a igreja não conseguiu vencer. Está aí. Agora olhe no dia a dia. Isso aqui é apenas emblemático. Isso aqui é apenas ilustração de um coração desmaiado na fé. É só você ver o que está passando na televisão dos cristãos, quando eles se sentam para a melhor hora do seu dia e quem sabe até o maior tempo do dia para entretenimento. Para entretenimento. Eles ficam lá babando sem piscar. Deixa a panela queimar, esquece filho, não toma banho. 1, 2 horas da manhã eles ainda estão lá fazendo o quê? Vendo assassinato, violência, traição, adultério, promiscuidade, imoralidade, desonra a Deus ao extremo, e eles não estão nem aí. Eles não se incomodam em desonrar a Deus. Mas quando você chega na casa desse cristão, tem lá uma plaquinha: eu e minha casa servimos ao Senhor. Servimos de escárnio ao Senhor. Servimos de vergonha para o Senhor. Servimos de agressão ao Senhor. Servimos de desobediência ao Senhor. Basta você olhar as redes sociais desses cristãos. Eu fico pensando que tipo de espírito está na mente e no coração de uma mulher cristã, quando a sua foto de perfil na sua rede social já é sensual e um convite. Isso eu estou falando sensual, isso quando não é sexual. Sensual eu estou sendo bonzinho, estou sendo amoroso. Não há pudor. Isso quando você não pega o celular
cabra, sem vergonha, já chegando na meia idade, 40, 50 anos, às vezes até mais. Quando você abre o celular do cara, o que você tem lá é ele em tudo quanto é tipo de grupo de imoralidade, e o celular dele não para de vibrar, é um vídeo de pornografia, é um vídeo de imoralidade, é uma coisa inútil atrás da outra, que ele não consegue nem dar atenção à família para não perder nenhuma dessas publicações. Você acha mesmo que esse tipo de crente vai aguentar 30 segundos com o anticristo no ringue? Não aguenta nem o início da luta no tatame, já caiu, já perdeu. Crentes que sabem tudo que rola em YouTube, Instagram, Facebook, outras redes sociais, outras mídias sociais, mas não sabe nada que está escrito na Bíblia. Não sabe nada. Se ele lê João 3,16, ele não sabe o que está dizendo ali. Não sabe. Tem um filme muito idiota que, para se perceber o nível de idiotice que se está agora, e o nível de imbecilidade que se vai chegar daqui a algum tempo, acho que o nome é Idiocrasia. Idiocrasia, acho que é esse o nome. Ficção. Pegaram o cara mais idiota desse tempo, o mais imbecil que tinha, o mais inútil, tolo, idiota. Congelaram para fazer uma experiência. Não descongelaram, ele foi descongelado daqui 200 anos. Quando ele foi descongelado daqui 200 anos, ele é o Einstein, lá de daqui 200 anos. Se torna presidente do mundo. E ele e a sua família, que era ele que era um idiota, ele gera uma família que não é criada segundo as idiotices do tempo que ele é descongelado, e essa família se torna o suprassumo da raça humana. Um idiota se torna o suprassumo da raça humana anos depois, e eles estão sendo bonzinhos colocando 200, 20 está bom, 20. O idiota hoje, o que não tem nenhum brilho intelectual, vai ser o gênio de daqui 20 anos. Vai ser o gênio de daqui 20 anos. Porque estão todos tendo o seu cérebro apodrecido por isso aqui. Então alguém que não tem nenhum brilho intelectual hoje, que não é escravo disso aqui, vai ser o gênio de daqui 20 anos. Porque todos os demais estarão com o cérebro apodrecido. Agora eu fico imaginando o que tem na cabeça da igreja do Senhor para fazer o que essa sociedade que se opõe a Deus está mandando. Olhe um documentário no YouTube ou em alguma desses streams aí, Amazon Prime, alguma coisa assim. Tem um documentário dos criadores do Google, do Facebook, do Instagram, dizendo: o meu filho não tem. Por que alguém criaria uma coisa tão maravilhosa e dizia: vocês não? Falem com o Elon Musk e vejam se os filhos dele andam grudados em celular. Não anda. O cara que inventou a barra de rolagem, ele inventou a barra de rolagem, o salário dele era bilhões, o contrato dele era de bilhões no Vale do Silício, e ele se demitiu, disse: isso aqui vai desgraçar a vida das pessoas. Não me lembro o nome dele agora. O cara que inventou a barra de rolagem, ele se demitiu com a consciência pesada, dizendo: isso aqui vai desgraçar a humanidade. Ofereceram, duplicaram, triplicaram o salário dele. Não, você não pode deixar de ser o nosso executivo criador. Não quero, isso aqui vai desgraçar a vida da humanidade. Só a barra de rolagem vai desgraçar a vida da humanidade.
Vai, eu estou sendo bondoso. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. A partir do momento que você prefere isso do que isso, o teu cérebro já foi apodrecido. Você não está mais armado com o mesmo pensamento de Cristo Jesus. Você perdeu todas as armas, porque você não tem mais uma mente cativa no Evangelho, você não tem mais um pensamento cativo em Cristo, você abriu mão do capacete da salvação. E não é só isso, qualquer coisa que você prefira, ao invés de preferir comunhão e relacionamento com Deus. Perdeu-se de vista a criação dos filhos. Em vez de dar-se uma Bíblia, um livro, alguma coisa, um computador para ele desmontar e montar de novo, o motor de um carro, qualquer coisa que faça esse menino crescer na inteligência que Deus deu, nós entregamos isso aqui para eles. Não tem problema não, é só um joguinho. Não, eu estou controlando a internet dele. Tá. Nem regras se dá mais. 1, 2, 3 horas da manhã é cedo para esse garoto. Olha, eu quero colocar um ponto vírgula nesse sermão hoje por causa da hora, dizendo: se arme com o pensamento que esteve em Cristo Jesus. Chegará o tempo que você vai precisar escolher sofrer por amor a Cristo como resposta a uma sociedade hostil à sua fé. Vai chegar esse tempo. Eu espero que isso já tenha acontecido. Porque o tempo que eu estou dizendo que vai chegar é um tempo realmente com implicações muito sérias. Implicações muito sérias, que talvez você terá que experimentá-las na tua própria carne, no teu próprio corpo. Não é só no estilo de vida que você está viciado. Que Deus em Cristo Jesus lhes perturbe o coração com essa palavra. Domingo que vem nós retomamos esse assunto com a graça de Deus. Oremos. Pai bondoso de misericórdia, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, pedindo ao Senhor que nos prepare todos os dias para estar sempre escolhendo nos parecer com o Senhor. Nos arme com o pensamento bíblico de fidelidade ao Senhor. Nos arme com o pensamento bíblico de morte para o pecado e nos dê a graça de vivermos em novidade de vida diante da Tua face, em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Também assim oramos. Amém.